Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula 16.2, uma aula de revisão de conteúdos, né? Revisar os conceitos, ver como que funcionava aquela tal da força magnética, falar sobre aquela força eletromotriz que surgia lá quando você tentava puxar alguma coisa condutora dentro de um campo magnético, ok? Descobrir como funcionava aquele motor elétrico a partir de uma variação de fluxo, perfeito? E também falamos ali sobre o canhão magnético de Gauss, ou canhão de Gauss, certo, pessoal? Então vamos lá, manda na tela. O gerador de corrente alternada, pessoal, olha aqui a representação desse gerador de corrente alternada. Você vai lembrar que corrente alternada é o quê? Uma corrente cujo sentido dela, né, vai ser trocando, né? Ora ela vai para uma direção, ora ela volta, então ela vai mudando de direção. O gerador de corrente alternada, ele produz corrente elétrica a partir da energia mecânica, tá? Então você entende aí como uma conversão de energia. É possível imaginar a vida em uma grande cidade sem o uso dessa energia? Então, assim, para nossos tempos é bem complicado você pensar isso, né? Porque tudo que nós fazemos aqui, ou praticamente tudo, depende de energia. Nós somos dependentes, né, da energia elétrica. Agora, vamos ver o que acontecia aqui. Quando eu tinha uma partícula positiva que se deslocava com velocidade v, né, em uma região onde existia um campo magnético B atuando aqui, ó, certo? O que acontecia? Surgia sobre essa partícula uma força magnética, nesse caso aí, para cima, né, na vertical para cima, e essa força magnética era perpendicular ao plano que continha os vetores V e B, tudo bem? Agora, essa mesma situação que eu expliquei aqui vai acontecer dentro dessa barra condutora, tá? Vai acontecer dentro dessa barra condutora. Vem aqui comigo. Olha só, essa mesma situação aí vai acontecer dentro da barra condutora. Ó, eu tinha essa barra condutora aqui, e essa barra condutora ia ser deslocada, toda a barra. Agora não é mais uma partícula, tá? Não é mais uma partícula que vai ser deslocada, é toda a barra vai ser puxada. Olha aqui, ó. Toda essa barra aqui vai ser puxada com velocidade v. Como ela é puxada com velocidade v, todos os elétrons livres que estão sobre essa barra, ou seja, aqueles condutores que têm a liberdade de se mover, que estão sobre essa barra, todos eles vão sofrer o efeito da força magnética, tá? Para todos eles. Aí você fala, professor, então agora não é mais uma única partícula que eu estou falando, estou falando de todos os elétrons na barra. Então, quando eu puxei a barra, os elétrons ficaram sujeitos à força magnética. Essa força magnética levou eles para uma extremidade da barra, ok? Por exemplo, aí levou eles para baixo, e essa barra ficou negativa lá embaixo. E na parte de cima ela ficou positiva. Ou seja, eu consegui polarizar a barra, negativo e positivo. Essa polarização da barra criou nela o quê? Uma diferença de potencial. Então eu criei uma diferença de potencial, uma força eletromotriz induzida simplesmente pelo ato de movimentar essa barra, tudo bem? Vamos seguindo. Olha lá, ó. Aí você fala assim, tá, professor, mas essa diferença de potencial tem alguma aplicação? Tem, porque se eu ligar essa barra aqui num circuito fechado, eu vou ser capaz de criar nesse circuito, pessoal, uma corrente elétrica. Aí você fala, nossa, o simples fato de puxar essa barra daqui para cá, ou daqui para cá, né, daqui para lá e de lá para cá, permite induzir uma corrente elétrica no circuito. Caramba, que interessante! Então, a movimentação desse condutor no campo magnético vai induzir uma corrente, cara, que interessante. Olha, por que induziu? Porque existe uma diferença de potencial. Então, aqui no polo positivo, ó, vai sair a corrente, certo? E essa corrente vai ser aqui, ó, anti-horário, tudo bem? Podemos calcular a quantidade de força eletromotriz gerada pela barra em movimento, analisando mais detalhadamente o que acontece com um dos portadores de carga no interior dessa barra. Logo, a sua força eletromotriz induzida vai ser dada por esse produto, tá? Não esqueça isso aí, pessoal, tá? É de extrema importância, tudo bem? É de extrema importância
tome nota, aqui ó, é de extrema importância, tome nota, porque isso aqui vai ser cobrado. Olha só, força eletromotriz é igual a velocidade vezes a distância multiplicado pelo campo magnético, tá? Então anota essa equação aí com força, porque a gente vai cobrar isso aí. Força eletromotriz igual a velocidade vezes distância vezes o campo magnético, tá? Então essa é a força eletromotriz induzida. Vamos nessa, manda na tela. Olha lá, à medida que a barra se desloca, a força magnética se manifesta empurrando os portadores de carga elétrons da extremidade da barra, polarizando. Acabei de falar isso. Ao mesmo tempo em que se inicia a separação das cargas, um campo elétrico se estabelece no interior da barra, originando uma força que agora, de origem elétrica, sobre os portadores de carga que tendem a equilibrar a força magnética. Dessa forma, no equilíbrio, as intensidades das forças são iguais. Aí acontece uma coisa muito interessante, pessoal, muito interessante. Primeiro que a gente estava falando de magnetismo. Aí, do nada, de repente, surge o quê? Campo elétrico. De novo, aí você fala, professor, mas eu já estudei campo elétrico, professor. Mas, pessoal, as duas coisas estão relacionadas, estão vinculadas, não dá para escapar de uma para outra, certo? Então, nesse caso, quando eu deslocava essa barra aí, olha só, quando eu deslocava essa barra aí, certo? Tinha um vetor velocidade. Acontecia sobre os elétrons o quê? Acontecia sobre os elétrons o quê? Uma força, ó, para cima, essa força para cima era o quê? Magnética. Ah, professor, acontecia para baixo uma força o quê? Uma força elétrica. Aí, então, sobre esse elétron agora aconteciam duas forças, uma magnética e a outra elétrica. Vai chegar um ponto onde eu estou puxando essa barra. E quem vai vencer? Ninguém vai vencer. Vai chegar um ponto onde a força magnética vai ter a mesma força que a força elétrica, tá? Força magnética vai ter a mesma força que a elétrica. Por isso que elas vão aqui, ó, a equação aqui, ó, elas vão se igualar. Força elétrica igual a força magnética, certo? Entendeu? Força, ó, barra polarizada, tudo bem, pessoal? Então agora você vai tentar fazer as questões, vai fazer as atividades e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Vamos lá, pessoal, voltamos. Agora, olha só, é a hora de corrigir essas questões, ver se você acertou, se está no caminho, entendeu? Mas eu espero que tenha acertado. Vamos lá para a primeira questão. Vamos nessa. Questão 1. Identifique o que for incorreto em relação à força eletromotriz induzida. Primeira afirmativa. Quando há variação da intensidade do campo magnético incidente sobre uma espira condutora, ocorre a formação de corrente elétrica induzida sobre ela. Será? Segunda afirmação. Caso haja velocidade relativa entre o condutor percorrido por uma corrente elétrica e o campo magnético, surgirá uma força eletromotriz induzida no condutor. Será, pessoal? Terceira. A força eletromotriz induzida em um condutor retilíneo que se move em uma região de campo magnético é inversamente proporcional à velocidade em que esse condutor move-se. Tudo bem. Então vamos lá. É ou são incorretas? Quais, pessoal? Vamos lá. Primeiro, olha só. Analisando aqui, né? A barra está se deslocando com velocidade v para a direita, o campo está entrando na tela, ok? Então, a força eletromotriz induzida, descrita pela lei de Faraday-Lins, surge sempre que há uma mudança no fluxo do campo magnético sobre uma região no espaço, ok? Então, a primeira está o quê? Correta, ó, está correta. A segunda afirmação. Para haver variação do fluxo magnético, a fim que surja uma força eletromotriz induzida, é necessário que ocorra uma mudança na intensidade do campo magnético, nas dimensões do condutor ou ainda na velocidade desse condutor. Portanto, está certo, pessoal. A segunda proposição ela está correta também. Terceira, olha só, temos uma representação aqui, ó, velocidade v para a direita, campo magnético entrando na tela. Terceira, a força eletromotriz induzida
Olha aqui, ó, é diretamente. Ó, o que está dizendo aqui, ó. Presta atenção. A força eletromotriz induzida é diretamente proporcional à velocidade com a qual o corpo move-se em relação ao campo magnético. Portanto, pessoal, a terceira, ó, está incorreta, hein? Está incorreta. Portanto, quais são as incorretas, pessoal? Apenas a terceira, tudo bem? Vamos lá, vamos seguindo. Questão 2. A figura a seguir mostra dois circuitos nos quais se desliza uma barra condutora com a mesma velocidade através do mesmo campo magnético uniforme ao longo de um fio em forma de U. Os lados paralelos do fio estão separados por uma distância 2L no circuito 1 e por uma distância L no circuito 2. A corrente induzida no circuito 1 está no sentido anti-horário. Julgue a validade das afirmações a seguir. Então ele está dizendo aqui, ó, eu tenho essa barra, certo? Essa barra está se deslocando aqui, ó, V para cima, ok? E tem um comprimento maior, né? Um comprimento 2L. Eu tenho essa barra aqui, ó, V está se deslocando para cima e com comprimento L apenas, ou seja, metade, né? Esse aqui é o dobro, né, do valor desse, ou esse aqui é metade do valor desse. Vamos seguindo, pessoal. Olha lá. Primeira proposição, pessoal. Primeira proposição. O sentido do campo magnético é para dentro da página. Será? Segunda proposição. O sentido da corrente induzida no circuito 2 é anti-horário. Terceiro, a força eletromotriz no circuito 1 é igual ao circuito 2? Vamos analisar, pessoal. Aqui, ó. Primeira proposição. Aqui, ó. Ó. Aqui, certo? Velocidade V para cima. Fazendo análise, a corrente está o quê? Ó. Horizontal para a direita. Ok? Vamos seguindo. Deixa eu apagar isso aqui. Nesse caso aqui, ó a representação do campo magnético. Como a área das espiras está aumentando, o fluxo induzido e indutor têm sentidos contrários, e fluxo induzido pela corrente está saindo da página, pela regra da mão direita, o fluxo indutor está entrando na página, ok? Então, a primeira, pessoal, está correta. O sentido do campo é para dentro da página, está entrando na página. O segundo, mesmo campo magnético que o do primeiro, né? A área aumentando e, consequentemente, mesmo sentido decorrente, ok? Então, a segunda também está correta, sentido anti-horário, ok? O sentido da corrente aqui, ó, sentido anti-horário. Terceiro, a força eletromotriz induzida no circuito 1 é igual à força eletromotriz induzida no circuito 2. Então, olha só, as expressões fluxo magnético, aqui ó, fluxo magnético, vai ser o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo θ, certo? Mostra que a força eletromotriz, ela depende da área, tá? Aí como ela depende da área, vamos voltar aqui na figura. Vamos voltar aqui na figura? Dá uma olhadinha na figura. Dá uma olhadinha na figura, vem aqui comigo, manda no fundo. Manda no fundo, ó. Qual que tem uma área maior? Ó, a área, ó, isso aqui é a área, certo? A área maior, aqui, ó. Ó, a área aqui, ó. Área menor, né? Ah, professor, então realmente, ó, essa área é diferente dessa, né? Porque o comprimento aqui é maior, 2L, certo? E o comprimento aqui é menor, né? L, correto? Então vamos lá, voltar na questão. Voltando na questão, vamos lá. Fluxo é igual a campo magnético vezes área vezes cosseno do ângulo θ, certo? Então, olha só, por isso, essa terceira, vamos apagar aqui, ó, essa terceira é incorreta, tá? Porque o fluxo, a força eletromotriz induzida, não é igual, tá? Não é igual, porque as áreas são diferentes. Então, apenas as afirmações 1 e 2 são corretas. Temos aí letra A. Questão 3. No final do século XIX, uma disputa tecnológica sobre qual a corrente elétrica mais adequada para a transmissão e distribuição da energia elétrica, gerada em usinas elétricas, tornou clara a vantagem do uso da corrente alternada, em detrimento da corrente contínua. Um dos fatores decisivos para essa escolha foi a possibilidade da utilização de transformadores na rede de distribuição de eletricidade. Ou seja, aqui eles se perguntavam se você tinha dois tipos de corrente,
se você tinha dois tipos de corrente, corrente contínua, né, e corrente alternada, vamos lá, né, corrente contínua, ó, corrente alternada, certo? Qual dos dois tipos pareceria mais interessante para você fazer uma distribuição de energia, né? Uma corrente, por exemplo, de uma bateria, é uma corrente contínua. Uma corrente da tomada ali, da residencial predial, uma corrente alternada. Então eles falaram o quê? Corrente alternada. O princípio físico em que se baseia o funcionamento dos transformadores e a característica da corrente alternada que satisfaz esse princípio são respectivamente. Vamos lá. Primeiro, a conservação da carga e o movimento oscilante dos portadores de carga elétrica, a indução eletrostática e o movimento contínuo dos portadores de carga elétrica. C. A indução eletrostática e o movimento oscilante dos portadores de carga elétrica. A indução eletromagnética e o movimento contínuo dos portadores de carga elétrica. Ou E. A indução eletromagnética e o movimento oscilante dos portadores de carga elétrica. Tá? Qual dessas opções você marcou? Vamos lá. A função de um transformador é aumentar ou diminuir a diferença de potencial, tá? O pessoal chama de voltagem, né? Mas é uma DDP, uma tensão, uma diferença de potencial. Trata-se de um dispositivo de corrente alternada, né? Ou seja, movimento oscilante, porque é corrente alternada, dos portadores de carga elétrica. Corrente elétrica oscilante que efetua um vai e vem, ou seja, o sentido dela cresce, decresce, ou seja, ele vai no sentido, depois ele muda de sentido. No Brasil, 60 vezes por segundo, ou seja, uma frequência de 60 Hz, que opera, né, baseado nos princípios eletromagnéticos da lei de Faraday, né, e da lei de Lenz, ou seja, devido ao fenômeno da indução eletromagnética. Isso aí, pessoal, ó, te dá a letra E, né, a indução eletromagnética e o movimento oscilante dos portadores de carga elétrica. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Se liga no Enem. Questão 4. Quando uma barra metálica se desloca num campo magnético, sabe-se que seus elétrons se movem para uma das extremidades, provocando entre elas uma polarização elétrica. Desse modo, é criado um campo elétrico constante no interior do metal, gerando uma diferença de potencial entre as extremidades da barra. Considere uma barra metálica descarregada de 2 metros de comprimento, que se desloca com velocidade constante de módulo igual a 342 km por hora num plano horizontal. Próximo à superfície da Terra, sendo criada uma diferença de potencial de 8 vezes 10 elevado a menos 3 entre as extremidades da barra. O valor do componente vertical do campo de indução magnética terrestre nesse local é D. Então, assim, a questão te deu, olha só, a questão te deu a velocidade, certo? Mas aí você vai ter que tomar um cuidado, pessoal, porque a velocidade aqui está em quilômetros por hora. E você não vai usar quilômetro por hora, você vai usar metro por segundo, tá? Para isso, você vai dividir por 3,6, tudo bem? Então tá, ele te deu a velocidade, ele te deu o comprimento, ele te deu o quê? A diferença de potencial, ou seja, a força eletromotriz, ok? Ele te deu a força eletromotriz. E quem que ele está te perguntando? Ele está perguntando o B, né? Qual é o valor do componente vertical da indução magnética? Ele quer saber B, campo magnético. Vamos seguindo. A equação utilizada vai ser essa aqui. Força eletromotriz igual a sua velocidade multiplicado pela distância multiplicado pelo campo magnético. Quando eu substituir, força eletromotriz igual velocidade 95, que vai ser a divisão de 342 por 3,6, vai dar o quê? 95 metros por segundo, ok? Então você vai ter 95 vezes 2, que é a distância, vezes B, que você não sabe. Agora você vai pegar aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 3 e vai dividir por 190, né? Que é a multiplicação de 95 por 2. Fazendo essa divisão, você vai obter 4,2 vezes 10 a menos 5, né? Tesla. O que vai te dar o quê, pessoal? O que vai te dar a letra D. Tudo bem? Então, pessoal, olha só.
Essa foi a correção aí das questões, né, da nossa aula de revisão. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, pessoal. Tudo bem? E é isso. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.